Shalom, shalom, queridos. Agora, boa tarde, né? Vamos encerrar hoje, né, essa primeira parte acerca de Hanukkah. Eu acredito que, de uma forma bem simples, de uma forma bem básica, deu para vocês terem um entendimento geral, né? Acerca do que é, do que se trata. Deu para entender. Mas daí sempre vem aquela pergunta, né? Como celebrar? O que fazer? E uma das coisas que eu tenho falado muito, queridos, é a gente sempre tá à procura, à caça de rituais. E eu sempre falo acerca da diferença entre o povo judeu e a religião judaica. O que era a religião judaica? Queridos, a religião judaica existia há muitos anos. E era os eus da época de Jesus, né? Os amorreus, os fariseus, aquele povo que zelava pela lei, mas, no entanto, tinham estipulado as suas regras, né? A sua forma de praticar. Um exemplo, né? É o Shabat. Eles seguem o Shabat, mas eles colocaram tantas leis, tantas regras no Shabat, tantas regras que não são bíblicas, que acabou se tornando difícil, né, de praticar o Shabat. E às vezes isso gera muita confusão, porque para Israel, né, é fácil, porque tudo lá é preparado, nada funciona, né? Os elevadores são preparados porque eles não podem apertar o botãozinho do elevador no Shabat, não pode acender luz, não pode apagar a luz. E daí toda a nação é preparada para esse dia. E daí a gente olha como celebrar aqui, queridos, olhando da Bíblia e fazendo de acordo com a simplicidade da palavra, né? E sem medo. Ai, mas eles fazem assim, tá, queridos? Nós não somos judeus de religião. Amém? Então nós temos que fazer tudo com muito amor, com muito zelo. Sabe, tem um texto que eu acho bem tremendo, que Jesus disse assim, que a gente tem que se portar acima dos fariseus, né? E daí você imagine, quem eram, né? Eles eram os doutores da lei. Eles eram os caras iletrados, conhecedores da Torá, conhecedores dos preceitos. Eles eram os caras. E daí Jesus fala que a gente tem que estar acima. Parece uma missão impossível, né? Mas, na verdade, o que o Senhor está falando é para de ser religioso, para de procurar a tradição humana, me sirva com amor, me sirva com vontade, me sirva com graça. Eu assisti um seriado, acho que são só 8 capítulos que tá na Netflix, The Chosen, The Closen, um negócio assim, não lembro o nome agora. E eu nem ia falar sobre isso, mas me veio isso agora na memória. E é muito gostoso ver a forma como eles colocaram Jesus, sabe? É muito bom. E daí tem um episódio que me emocionou muito, porque é um seriado bem baseado nos costumes, sabe, judaico. E tem um episódio que é depois da conversão, né? Depois que Maria Madalena é livre dos demônios, dos espíritos malignos, e que ela vai preparar o primeiro Shabat. E ela prepara, né? E ela fala assim, eu não sei mais, eu lembro que meus pais preparavam quando criança, mas, né, eu não sei fazer. E ela vai na simplicidade dela, né? Preparar o Shabat, e daí vai chegando alguns amigos para celebrar ali com ela, e de repente bate na porta, e é Jesus. Esse episódio me emocionou. E Jesus entra, e ela fala, professor, porque no episódio eles não falam mestre, né? Ela fala assim, professor, pode celebrar. E ele fala assim, não, é você. Eu vim celebrar com você. E isso mexeu muito, assim, com o meu emocional. Porque é exatamente isso, queridos. Jesus quer celebrar conosco, né? E essas festas não podem ser um ritual. Ai, tem que ser assim. Queridos, é uma festa, né? Existe a base? Existe a base. E nós vamos pegar essa base e dentro dessa base a gente vai celebrar com alegria, né? Com Jesus ali, celebrar juntamente com o Senhor. Não é o ritual tira o Senhor das festas. E não é o propósito, né? O propósito do profético não é ferir os costumes judaicos. Nós respeitamos, né, os costumes deles. Inclusive, eles são fundamentais, né, para terem dado continuidade
a todo esse tempo, né? Toda essa estrutura bíblica, eles deram continuidade e a gente respeita. Mas nós não somos judeus. O nosso propósito não é ferir quem não pratica, porque o Senhor dá o que Ele quer para quem Ele quer, né? E o dono da igreja é Jesus, né? E se a igreja A, a igreja B, a igreja C não celebra, o Senhor não deu esse entendimento, não é problema nosso. Se o Senhor deu esse entendimento e eles rejeitaram, também não é problema nosso. O nosso problema é fazer aquilo que fomos chamados para fazer, e com excelência, e com amor, com gratidão e com alegria, sabe? Eu amo as festas, queridos. Quando a gente terminou Tabernáculos, no último dia de Tabernáculos eu já estava fazendo compra de Hanukkah. Já estava assim, sonhando, projetando, pesquisando, decoração, pesquisando. Não que eu vou fazer nada uau, eu faço tudo com bastante simplicidade, sabe? Mas eu quero fazer o melhor dentro dessa simplicidade. Tá, então vamos lá. Como que eu celebro Hanukkah? Eu vou dar umas bases assim bem simples, tá? E você vai se encontrar dentro disso, né? Eu não celebro na igreja, eu celebro em casa, eu faço em casa. E daí eu já vou te dar umas dicas na hora do acendimento das velas de coisas que eu fiz e deu ruim, tá? E deu muito errado, para te ajudar nisso. São 8 dias de festa, né? Como eu falei ontem acerca da menorá, né? São 8 dias, então, né? A menorá aqui com mais 2 braços. Esse braço aqui não conta, porque senão daria 9 dias, né? Esse braço é o braço servidor, que sempre vai estar servindo. Então, a luz apagou, né? A vela apagou. Então, você sempre vai acender esse primeiro braço. E depois você vai dar continuidade, né? Direita, esquerda, direita, esquerda. Então, vamos lá. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia, oitavo dia, aonde vai estar todas as chamas, né, acesas. Como que tem que ser essas velas, queridos? Olha, cada pessoa faz de uma forma. Tem um monte de gente que faz até com aquela velinha eletrônica, sabe? Eu até pensei em comprar dela, né? Porque como eu faço aqui na varanda de casa, eu pensei, bom, pelo menos ela não vai apagar. Mas daí eu também pensei, nossa, tão sem graça, né? Eu vou levantar e acender aquilo. Mas é uma opção, né? Daí tem gente que faz com velas, aquelas velinhas baixinhas, sabe? Aquelas velinhas de água, né? De colocar velinhas flutuantes. E tem pessoas que fazem aquela vela, esqueci o nome agora, permanente, né? Que é uma parte de água, uma parte de óleo, e nessa parte de óleo tem o pavio. Querido, se você quiser fazer essa vela aí permanente, com água e óleo, você procura no YouTube, que tem como você fazer, tá? Um monte de vídeo que ensina e que vai te orientar a fazer da forma correta essas velinhas, e vai dar certo. Então, são 8 dias, cada dia tem uma bênção, né? Eu não vou falar as bênçãos aqui, mas a minha intenção é nos dias de Hanukkah, lá para umas 3 horas da tarde, gravar a bênção, não o acendimento, porque o acendimento eu vou gravar no meu horário, mas gravar a bênção, né? E disponibilizar aqui no canal, para que todo dia vocês tenham a bênção, tá? Por que umas 3 horas da tarde? Por causa do horário, né? Cada região aí tem um horário diferente, então vou colocar um pouquinho antes no canal, né? Para vocês poderem acessar. E daí vai ser vídeos curtinhos, né? De 5 minutos, 6 minutos, só liberando a bênção mesmo. O que a gente faz, né? Você vai arrumar uma mesa e vai colocar a Hanukkah. O profeta não tem a Hanukkah. Então, eu também não tenho. E, na verdade, eu não comprei propositalmente, porque eu queria fazer outra coisa, né? E eu passei dias pesquisando e eu quero mostrar pra vocês o que eu tô armando aqui, que é pra dar ideia pra vocês, tá? Queridos, eu comprei essas caixinhas. Comprei no Shopee. Olha eu fazendo propaganda aqui, né? Comprei na Shopee. Deixa eu achar o H aqui. Uma caixinha para cada letra. Aqui o H. Uma caixinha para cada letra. Vou te mostrar aqui. Aqui, ó. Uma caixinha para cada letra. E eu coloquei os pezinhos, tá vendo? Então, cadê o A?
Então vai ficar assim, ó. Né? Hanukkah. Então são 8 caixinhas. Hanukkah tem 4 formas de escrever e todas elas estão certas, tá? Tem Chanukah, tem Hanukkah. Se você procurar aí no Google, você vai descobrir. Eu tô escrevendo Hanukkah com Hanukkah. Então vão ficar 4 caixinhas de um lado. Esse vasinho aqui no meio, por quê? Porque o servidor é maior, tá? Esse vasinho no meio e mais 4 do outro lado. Esse vasinho aqui, ele acende aqui dentro, não sei se vai dar pra vocês verem. Dá pra ver, né? Bem fraquinho, mas dá pra ver. Ele tem umas luzinhas lá dentro, ó. Ele acende. E daí, a minha intenção, queridos, era aqui em cima colocar um potinho de vidro e fazer aquela vela com água e óleo. Porém, né, eu não comprei junto, até mesmo porque na loja da Shopee que eu comprei essas caixinhas não tinha. E daí eu moro em Ariquemes, Rondônia, né? Não tô achando nada que dê o tamanho certinho pra colocar aqui. Quando eu mandei fazer as caixinhas, a minha intenção era colocar uma mini tacinha, sabe? Aqui em cima. Mas quando chegou que eu fiz o teste com a mini tacinha, eu não gostei, né? Não gostei de como ficou. E daí eu tô organizando ainda, ver como é que vai ficar, porque eu queria essa velinha de água e óleo. Mas eu tô vendo que provavelmente eu vou ter que comprar velinha mesmo e colocar aqui em cima, porque eu não tô encontrando nada pra confecção, né? Nada que deu o tamanho certinho. Mas tá vendo? É um cubinho com letra e eu coloquei os pezinhos, né? E daí esse vasinho eu tinha já em casa e eu coloquei os pezinhos também pra ficar bonitinho, combinando. Então essa é a minha Hanukkah. Vou colocar um aparador. Eu tô falando pra vocês só pra vocês terem ideia, tá? Vou colocar um aparador, um arranjo de flor, como ali azul. Eu vou fazer um arranjo de flor azul. Tô pensando em desmontar esse aqui e montar mais fazer outros arranjos, para eu ter pelo menos uns 3 ou 4 arranjos para mudar no decorrer da festa, né, no decorrer dos dias. E o que eu vou fazer? Às 18 horas, eu tenho umas luzinhas, tá ali em cima. É tipo um pisca-pisca, mas é umas lâmpadas assim, maiorzinhas, sabe? E eu tô comprando um painel ripado, que eu vou colocar atrás, e daí eu tô pensando em colocar as luzinhas nos buraquinhos, né? E com tipo uma cortina transparente por cima, sabe? Pra ficar aparecendo a iluminação atrás. Vai ser isso. E daí todos os dias, né? Nesses 8 dias, quando der 18 horas, eu vou acender a vela, né? O pessoal da igreja, quem tiver disposição e quiser vir, vai estar aqui com a gente. Eu vou acender a vela e vou liberar a bênção. Hanukkah come alguma coisa? Sim. Frituras. Por quê? Porque foi o milagre da multiplicação do azeite, né? Então, existe esse hábito. É uma regra? Não, não é uma regra. Isso que eu quero que você entenda. Não são regras, é a festa. Amém? O importante é você celebrar. Então, mas eu vou fazer, né? Eu quero fazer no primeiro dia, eu vou fazer churros, mas não vai ser churros grande. Eu vi um negócio que eu achei muito bonitinho. Já até comprei uma bandeja para servir, que é copinho desse tamanho com doce de leite dentro. E o churros frito é colocado, pequenininho, né? Assim, mais ou menos. Colocado dentro do copinho no doce. E eu quero fazer um para cada. E a cada dia eu vou servir algo. Tudo muito simples, queridos. Tem tanta coisa frita aí, né? Faz bolinho de arroz, faz bolinho de chuva, sei lá. Eu tô falando coisas assim, queridos, para vocês entenderem que é dentro de uma simplicidade e feito com alegria, sabe? Eu tenho uns cortador de biscoito no formato da estrela, da estrela de Davi. Era para eu ter comprado nos formatos de menorá, mas acabou que o tempo foi passando e agora não chega mais, né? Porque só tem importado. Daí eu tô pensando em comprar massa de pastel e cortar, vou fazer o teste antes, né? E cortar para ver se vai ficar cortado legalzinho com o formato, daí vai ser outra coisa que eu vou fazer. E cada dia eu quero colocar um tipo de fritura, nada caro, nada desgastante, nada para encher a barriga,
porque essa fritura é mais profética do que tudo. Então, assim, o que nós vamos fazer? Às 18 horas, vamos acender a vela, liberar a bênção, comer uma fritura, orar e acabou. Tá liberado. Fizemos o primeiro dia. E eu quero deixar para vocês aqui, daí se você quiser anotar, pega aí, corre lá e pega papel e caneta, porque se você quiser ministrar, né, de repente você vai fazer na igreja, você quer fazer algo mais sofisticado, né? Eu quero trazer 8 pontos que você pode, a cada dia, trazer uma palavra fundamentada na festa de Hanukkah. Ah, deixa eu te falar uma outra coisa. Uma coisa que eu acho bem legal em Hanukkah, é uma outra coisa que eu quero fazer, eu tô pensando em fazer umas bandeirinhas, tipo bandeirinha, escrito Hanukkah, já maior, e colocar na varanda da minha casa de frente pra rua, sabe? E eu tô pensando isso para as pessoas, quando verem as luzes, não ligarem a Natal. Ver que é uma outra coisa, que é uma outra festa. Para não pensar assim, ó lá, fala, tô fazendo Natal. Não, tô pensando em deixar bem demarcado mesmo, né? Assim como as tribos tinham suas bandeiras, que sinalizavam no mundo espiritual, eu tô pensando em fazer uma bandeira sinalizando o que está acontecendo aqui em casa. Mas eles acendem a menorá em Israel, eles acendem a menorá na janela, na beira da janela. Para quê? Para que todo mundo que passe na rua veja a luz. Isso é tremendo, né? Então, eu quero deixar 8 pontos aqui, se você quiser marcar, que são 8 pontos que pode te ajudar a trazer palavras, né? Durante a celebração aí na sua casa ou na sua igreja. Ah, e antes de falar nisso, deixa eu falar se você vai fazer em casa. Senão depois eu esqueço. Você pode fazer isso em casa, entendeu? Faz lá num canto da sua casa, sei lá. Coloca as velhinhas, acende, ora, né? Nesse período, como alguma coisa, se é você sozinho, se é você, o seu marido, seu filho, né? Faça alguma coisa aí, vai ficar legal. O ano passado, eu inventei essa velinha de óleo, né? Inventei no sentido de, vou fazer. E deu ruim, queridos. Foi ano passado? Foi ano passado, né? Tava na pandemia ainda. Não lembro agora se foi ano passado ou ano retrasado. Tá, mas foi um desses 2 anos. E daí eu peguei uns copinhos grandinhos, sabe esses copinhos de acrílico, de servir docinho e tal? E eu coloquei o óleo, fiz tudo bonitinho, porque eu pensei, o pavio é pequenininho, o fogo é pequenininho, vai dar certo. Queridos, eu acendi. Fiz no meu quarto, acendi. E não deu certo, o acrílico derreteu e melecou todo o meu quarto de óleo. Então, assim, se você for fazer essa vela de água e óleo, vidro, tá? Vidro, para você não ter como eu tive e ter problema aí, né? E daí eu acabei com a festa do meu Hanukkah, por causa que eu fiz algo que achei que fosse dar certo e não deu certo. Então, vamos lá. Eu vou te dar 8 tópicos aqui, tá? Primeiro, todos nós somos luzes e precisamos nos dedicar para iluminar o mundo. Queridos, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, né? O que é o maligno? É trevas. E a Bíblia fala que nós somos a luz do mundo. E essa festa é a festa da dedicação. Então, se dedique. Se empenhe para que verdadeiramente você seja a luz. Porque de nada adianta, né, a gente ter um dia de festa, um dia de celebração e a gente mesmo habitar em trevas, né? Nós somos as luzes, nós somos a Hanukkah desse tempo, né? Que trazemos luz. E o que é a luz, queridos? A luz é aquele que mostra o caminho, né? Se o mundo está em trevas, então o mundo está na escuridão. Eu lembro de um dia que o Senhor ministrou algo no meu coração, né? Eu tava, Senhor, por que tanto ataque, né? Esses demônios, podia achar outro, né? Perturbar outro. E a gente foi num dia num sítio e eu tava olhando a lâmpada, né? À noite, cheio de bichinho na lâmpada. E o Senhor falou, é isso. Os bichinhos estão no escuro, mas quando eles veem a luz, eles vêm em cima. Por isso tanto ataque, porque você é luz. E daí os demônios te enxergam de longe no meio da escuridão. Eu falei, uau, que tremendo, né? Mudei minha visão a partir daquele dia acerca dos ataques, né? Então algo que você pode trazer, né? Ou que você pode orar, ou que você pode ministrar, né? Não precisa ser nessa sequência, esses 8 pontos aqui fui eu que coloquei, tá? Só para te ajudar, para te dar uma direção. Segundo ponto, não existe herói.
Existem pessoas decididas a cumprirem seus chamados. O que isso tem a ver com Hanukkah? Aquele sacerdote, né, que se levantou e que disse não, talvez o povo tenha olhado para ele e falado assim, nossa, nosso herói, né? Mas não existe herói, queridos. Existem pessoas que se posicionam e falam assim, não, eu vou cumprir o meu chamado. Eu vou ser uma voz nessa geração, né? Eu não vou me corromper. Ele não fez nada demais. Sabe, tem um texto, né, no Novo Testamento, que eu gosto muito, que diz assim, que se nós fizermos tudo o que temos que fazer, nós não passamos de servo inútil. Então, o que a gente está fazendo nessa terra é sendo servo inútil, né? A gente não está fazendo nada demais, a gente só está fazendo aquilo que nós somos chamados para fazer, né? Então, não existe herói. Ah, eu sou o cara da minha família, porque minha família é toda cristã e não entende a Bíblia. Ah, na minha igreja as pessoas não entendem. E eu sou o salvador da igreja. Não existe herói, né? Ou eu sou a igreja diferente porque eu vivo princípios. Nós não somos herói, nós só estamos fazendo o que fomos chamados para fazer, né? Terceiro, ensina a criança. Provérbios 22, 6. Queridos, eu vejo muito. Ai, mas a festa de Natal é tão linda, né? Como que meu filho vai ficar sem isso? Ensina a criança. Quando Macabeu se levantou, ele foi com os filhos, né? Existia sacerdotes que estavam no meio da contaminação e eram da família sacerdotal. E os filhos estavam vendo aqueles sacerdotes que estavam no meio da bagunça, com os porcos, com a sujeira do templo, né? Mas quando Macabeu se levantou, Judas Macabeu se levantou, ele levou os filhos junto. Né? Filho, não, esse não é o caminho. Então ensina os filhos, ensina a criança, senta com eles. Inclusive, dá uma pesquisada aí, Hanukkah, eles fazem algumas brincadeiras. E essas brincadeiras surgiram no decorrer da história. Porque chegou um tempo que, por causa da perseguição aos judeus, eles não podiam mais fazer as festas. Então, para celebrar Hanukkah, eles fizeram, por exemplo, tipo um dadinho chamado dreidel, que agora eu não vou lembrar, eu devia ter marcado, eu não vou lembrar as letras, né? Mas tem 4 letras hebraicas, eu lembro que uma é Shin, mas agora eu não vou lembrar as outras. Tem 4 letras hebraicas e dizendo um milagre aconteceu lá. Essas 4 letras, né, é a inicial disso, de um milagre aconteceu lá. Então, se entrasse, né, alguém durante a perseguição, não ia ver nenhum símbolo, né? Ah, não estão celebrando a festa, mas na verdade eles estavam com dados, com brincadeiras. E tem várias brincadeiras. Dá uma pesquisada aí. Brinca com seu filho nesses dias, faça, né? Sei lá, faça um jogo bíblico, ensine. Tem filme acerca de Hanukkah, tem desenho acerca de Hanukkah. Pega esses 8 dias aí e inventa coisas. Por exemplo, você pode, um exemplo, né? Você pode pegar um dia e fazer tipo um piquenique dentro de casa com ele. Outro dia você pode pegar e fazer um cine Hanukkah. Outro dia você pode fazer uma pipocada. Pipoca é fritura, queridos. Olha aí que legal. Né? Faz uma pipocada e acende a vela e vai comer pipoca. Outro dia você pode pegar um joguinho bíblico, né? E brincar com ele, ensinando os princípios. Ensina a criança. Né? Todas as festas, elas estão muito voltadas à família. Né? Porque a visão do Senhor é uma visão geracional. E o diabo nos roubou isso, colocando a nossa visão como uma visão igreja. Ah, eu tenho que cuidar da igreja. Queridos, a igreja é importantíssima. Porém, se as casas forem saradas, as igrejas fluirão. Né? E essas festas, elas aconteciam nas casas, nas famílias, né? Festas familiares. Então, ensina a criança. 4 pontos. Não dependa de milagres. Queridos, quando Judas Macabeu se levantou, ele só se levantou por não aceitar o que os gregos estavam fazendo. Ele não se levantou para acontecer, eu vou ser o cara que o milagre vai vir através de mim. Não dependa disso. Quando ele viu o óleo, ele não falou assim, vou orar e o milagre vai acontecer aqui. Não, ele só dependeu do Senhor e falou, Senhor, nós precisamos que aconteça algo. Nós não temos tempo e tem que acontecer agora. Nós estamos acendendo esse primeiro dia, né?
Estamos ascendendo e o Senhor, por causa de uma pessoa posicionada, estabeleceu milagres. Então não dependa de milagres. Flua no Senhor. Se milagres acontecer, glória a Deus. Se não acontecer, continue fluindo, né? Não dependa de moveres para que as coisas aconteçam. Seja você o mover e você o instrumento do milagre. Amém? 5. Decida viver os princípios. Queridos, e esse ponto é um ponto importantíssimo nesse tempo, né? Onde nós temos sido roubados dos princípios. E o que a gente está vivendo, queridos, é muito sério. No decorrer da história, o diabo tem vindo com muita astúcia, né? Mudou o foco da igreja, tirou a igreja de Jerusalém, estabeleceu a igreja em Roma. Quando estabeleceu a igreja em Roma, foi roubando, né? Tirou o Shabat, tirou as festas, tirou a casa. Agora o culto não é mais nas casas, agora o culto é no templo. Mudou o formato do templo, né? Colocou os líderes como semideuses em cima de altares intocáveis. E tudo foi acontecendo. E agora existe uma última cartada das trevas, que é impedir totalmente que a gente viva Deus. Sabe? O apóstolo Éder estava contando que uma pessoa foi fazer uma prova de teologia e ela citou textos bíblicos. Ela está fazendo faculdade de teologia e para responder algumas perguntas, ela citou textos bíblicos. E ela foi convidada a refazer a prova porque não podia citar a Bíblia. Presta atenção. Um curso de teologia não podia citar a Bíblia. Então, assim, decida viver os princípios, queridos. Eu vi um videozinho agorinha, antes de vir aqui gravar, que eu achei muito sério. Uma professora americana, numa faculdade, um aluno havia mandado mensagem que ia chegar atrasado. E antes do aluno entrar, ela pegou uma pasta verde, mostrou para os alunos e falou assim, que cor é isso aqui? Todo mundo verde. Daí ela falou assim, olha, mas eu vou dar aula e a hora que o fulano chegar, eu vou perguntar que cor que é e todos vocês falem que é vermelho. Ficou acordado. O aluno entrou na sala e ela foi dando a aula e de repente ela pegou a pasta e perguntou, fulano, que cor que é isso aqui? Vermelho. Beltrano, que cor que é isso aqui? Vermelho. Que cor que é isso aqui? Vermelho. Uns 5, 6 alunos vermelho. E dela foi nele. Que cor que é isso aqui? Ele, vermelho? E ela falou assim, está comprovado que as pessoas não se posicionam diante de pressão. Então, o que aconteceu em Hanukkah? Havia uma pressão para a quebra de princípios. Mas Hanukkah existe hoje, porque alguém decidiu não ceder a essa pressão. Sabe, a gente olha os apóstolos e fala, meu Deus, que homens, não sei o quê, olha a forma como eles morreram por Cristo. Queridos, o que aconteceu foi, eles decidiram morrer e não negar princípios. E se isso tivesse continuado, nós não estaríamos vivendo o que estamos vivendo hoje na nossa nação, né? Por que nós chegamos nesse ponto? Porque eu não estou falando do mundo não, estou falando eu e você, nós aceitamos a corrupção na nação, nós aceitamos a mentira, nós aceitamos o engano, deixamos o negócio estourar. Deixa pra lá, isso não é papel meu. E olha o que está acontecendo hoje. Hoje, se você e eu não nos posicionarmos, existe muita chance de daqui a um ano, queridos, muitas igrejas não existirem mais, existe muita possibilidade daqui a um ano eu não poder mais falar com vocês aqui. Porque princípios foram quebrados. Então, Hanukkah ensina isso. Eu estou decidido a viver os princípios da palavra. Não tenha medo de guerrear. Se você, o 6º ponto aí, se você entende que você está guerreando por princípios e não guerreando pelo seu eu, pelos seus valores, mas que os seus valores são os valores e a cultura do reino de Deus, não tenha medo de ir para a guerra. Ainda que você pareça ser só uma voz, não tenha medo. Não tenha medo, porque o Senhor vai levantar pessoas para caminhar com você. O Senhor vai agregar. Lembra de Elias? Elias chega um momento que fala, Senhor, eu tô só. E o Senhor fala, para, Elias. Para, se acha não. Tem mais 7.000 que não se prostraram. Então, você pode ter certeza que tem outras pessoas e o Senhor vai agregar. Não tenha medo de guerrear pelos princípios da palavra de Deus. Não tenha medo de guerrear pelas verdades eternas. Não tenha medo de não negociar os princípios. Não tenha medo. O Senhor enviará o socorro. 7º, você é um instrumento para levantar
os remanescentes. Pode ter certeza que muitas pessoas não têm coragem de se levantar. Muitas pessoas. Mas por sua causa, pessoas serão levantadas. Queridos, no ano passado, no mês de janeiro, o apóstolo Éder fez uma reunião só com os pastores daqui de Rondônia, para perguntar como é que a gente estava e tal. E eu me lembro assim claramente, porque daí ele foi perguntando um a um, né? E eu me lembro claramente quando ele falou comigo, eu falei, apóstolo, eu nunca imaginei que esse caminho fosse tão solitário. Queridos, o ano passado, num tempo desse, foi um tempo onde eu me frustrei muito. Muito, por quê? Porque eu vi muitas pessoas falando acerca das festas, falando acerca dos princípios, falando acerca dos costumes bíblicos, falando acerca do calendário, mas quando chegou no paganismo, eles também estavam no paganismo. E aquilo eu sofri muito. Eu sofri muito porque eu falei, Deus, eu não concordo. Porque de que adianta eu entrar aqui se eu não sair daqui? De que adianta eu querer o vinho novo se eu sou um odre velho? E eu falei, é um caminho muito solitário, é um caminho muito dolorido. Porque para onde você olha, né? Você olha e fala assim, encontrei meu povo, encontrei minha tribo. E de repente você vê que essa tribo está totalmente contaminada, que ela quer fazer a política da boa vizinhança. Eu sirvo a Deus, eu sirvo o calendário, eu sirvo as verdades, mas eu também não quero ser inimiga do diabo. Eu também não quero ser inimigo do paganismo. E eu continuei, queridos. E eu continuei. Continuei falando, continuei. E o Senhor tem acrescentado aqueles que também não se dobraram. Aqueles que por um tempo talvez tenha se dobrado por falta de conhecimento, por falta de entendimento, mas que hoje estão se levantando como uma voz na sua família, no seu bairro, na sua igreja. Queridos, nem todos vão vir para o YouTube, nem todos vão falar, mas se você alcançar as pessoas ao seu redor, nós faremos a diferença. Independente do poder de alcance de cada um, nós levantaremos os remanescentes desse tempo, amém? Então não tenha medo. E olha só, a sequência aqui, né? 5, decida viver princípios. 6, não tenha medo de guerrear pelos princípios, porque se você viver os princípios e guerrear por aquilo que você acredita, o Senhor fará de você um levantador de remanescentes. 8, e o último, né? Que aqui já te dá base para você ministrar por 8 dias. Não existe vida secular. Queridos, não existe. Aqui eu sou isso, né? Eu acredito nisso, mas lá fora, no meu trabalho, por causa disso, daquilo, olha, eu não quero briga, não quero ser perseguido. Não existe. Nós temos que ser por inteiro. Quando houve a guerra dos Macabeus, era uma briga política, queridos. Era um rei, política. Monarquia. Era uma briga política. E ele não olhou e falou assim, não, ele é autoridade, eu tenho que simplesmente baixar a cabeça. Queridos, a autoridade é você e sou eu. Toda a autoridade foi dada para a igreja. Então não existe vida secular. Ou nós somos ou nós não somos. De uma fonte, não tem como jorrar 2 tipos de água. Eu sou isso aqui, eu sou isso aqui na minha casa, eu sou isso aqui aonde tiver. Queridos, há muito tempo eu sou taxada como antipática de tudo. Quando meu pai ainda estava vivo, eles faziam, né, o almoço de Natal. Minha mãe não tinha o costume de fazer janta, de árvore de Natal, essas coisas, presente, nada. E eu sempre fui, né, por ser um almoço de família. E essa questão dessa festa específica tem muitos anos que eu não pratico. E eu era sempre a chata, né? Porque todo mundo levantava no domingo de manhã, Feliz Natal, eu, bom dia. Então eu era a implicante, né, do caminho. Todo mundo colocava no grupo da família, né, aquele monte de mensagem, e eu colocava a mensagem, tá, se hoje vocês falam que é o nascimento de Cristo, onde Cristo está? Cristo está sentado à mesa, vocês têm convidado a Cristo? Então eu sempre fui a intragável, né, no meio do povo. Não existe vida secular. Ou você é, ou você não é. Seja como Josué. Né? Aqui está todo mundo contaminado, mas eu quero declarar, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor libere muitos recursos emocionais, espirituais, financeiros, para que você celebre o Hanukkah com toda a verdade, com toda a identidade. Quem precisar de ajuda aí, né? Pode mandar mensagem.
Eu acho que tem o número do meu WhatsApp em algum lugar, mas pode deixar conversa aí no chat que eu vou respondendo, tá? E a gente vai fazer uma festa linda para o Senhor, declarando que nós temos a mentalidade bíblica, né? Declarando que a nossa cultura é a cultura do reino eterno. Nós não vivemos na cultura da Grécia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te revista de força e de coragem para ser um remanescente nessa terra. Amém? Shalom, shalom, queridos.